Mês que vem eu completo 2 anos morando aqui na Coreia. E eu posso dizer com toda certeza, nessa minha trajetória de pequena influencer, que o comentário que eu mais recebo é: meu sonho é morar na Coreia, como você foi parar aí? E esse sempre foi o tipo de pergunta que eu nunca respondi por um único motivo: eu não recomendo ninguém a fazer o que eu fiz pra vir morar na Coreia. Então, senta aí, pega seu café, que finalmente eu resolvi contar a história de como eu vim parar aqui e explicar o porquê eu não recomendo você a fazer o mesmo. Antes de mais nada, eu queria deixar só um disclaimer de que não é que eu me arrependo de estar aqui, eu só me arrependo da forma como eu fiz pra estar aqui. Com certeza, se eu tivesse me planejado melhor, ficado um tempinho a mais no Brasil pra me organizar, eu acho que a minha vida teria sido muito mais fácil do que foi no início. Vamos começar do começo explicando o motivo de eu não ter me programado tanto para vir morar aqui. Tudo começou em setembro de 2023, quando eu vim pra cá a passeio. Inicialmente, eu ia ficar um mês. Eu trabalhava numa empresa há mais de 10 anos lá no Brasil. Eu já tinha um cargo que já estava estagnado, porém consolidado, sabe? Eu já me sentia confortável, sabia que com o expertise que eu tinha lá, assim, eu não corria riscos na empresa, mas eu também não me sentia na vontade de crescer lá dentro. Eu já tinha perdido essa vontade também, depois de tanto tempo, né? Quem não perde. Trabalhava de casa, eu trabalhava remoto, então por eu ter essa flexibilidade, eu acabei trazendo meu notebook aqui pra Coreia, quando eu viajei, porque dentre essas minhas férias eu ia precisar pegar alguns dias pra trabalhar, pra fazer o fechamento contábil. Tudo legalizado, tá, gente? As férias eu fiz, tipo, como que fala? Picadinho, sabe? Pra ter o tempo de eu trabalhar e tá tudo certo perante a lei. E aí, fiquei aqui, aproveitei ao máximo, trabalhei na época que eu tive que trabalhar. E quando chegou na semana de eu voltar pro Brasil, eu simplesmente não tinha vontade nenhuma de voltar. Então, eu acabei conversando com a minha chefe, com a minha gestora. Falei pra ela, perguntei se eu poderia continuar mais 2 meses, que é o que o visto de turista permite. Eu iria trabalhar para a empresa, ia cumprir o horário certinho do Brasil, porque, né, aqui entre Brasil e Coreia tem 12 horas de diferença, então eu trabalhava de madrugada aqui na Coreia para cumprir o horário do Brasil, e ela permitiu, então eu fiquei mais 2 meses, reprogramei a minha volta pro Brasil. E, nossa, foi um período, assim, muito legal, de muito aprendizado, porque eu também já fazia vídeos pro TikTok nessa época e eu documentava como que era trabalhar de madrugada em outro país e mostrava eu saindo na rua de madrugada. Foi aí que eu comecei a fazer meus vídeos saindo na rua de madrugada, porque eu precisava trabalhar e em casa eu sentia muito sono. Então eu ia pra café, tem café 24 horas aqui, então eu ia, assim, sempre em um café diferente pra ir trabalhar e assim eu me sentia com mais vigor pra conseguir cumprir essa carga horária de madrugada. Quando foi chegando no final desses 3 meses, foi me dando uma sensação assim de muita agonia de ter que voltar pro Brasil. Eu conversei muito com os meus amigos que moravam aqui na época, conversei também com a minha mãe sobre, porque eu sentia que eu não queria voltar. E os meus amigos, a gente tem uma trajetória muito parecida de como a gente conheceu a Coreia. Eu conheço eles, assim, há 10 anos, sabe? Faz muito tempo. Então, eu sei como eles vieram pra cá, eu sei o tipo de visto que eles têm, que é o visto de entretenimento, e eles me incentivaram a ir atrás desse mesmo visto. Porque na época era um visto que era mais fácil de conseguir, e como tanto eles quanto eu, a gente dançava no Brasil, a gente já tinha um portfólio que conseguiria mostrar de trabalhos envolvendo entretenimento. Então eu me planejei para voltar para a Coreia em 2 meses. Eu acabei conversando com a minha chefe lá no meu trabalho e nós fizemos um acordo e isso me ajudou muito para que eu conseguisse arcar com as minhas despesas no começo dessa minha nova etapa aqui na Coreia. Justamente porque eu voltei para cá com o visto de turista para conseguir achar uma empresa. Foi mais ou menos o que aconteceu com os meus amigos. Eles acharam a empresa enquanto eles estavam aqui. E eles, não sei, me incentivaram a fazer o mesmo, porque é mais fácil quando você tá no país, que aí se eles querem te encontrar pessoalmente, eles podem fazer isso, já ver se você se encaixa no perfil que eles estão procurando ou não. Então, eu achei que isso ia
me ajudar, sabe? Tá aqui no país ia me ajudar a conseguir essa empresa. Então, quando eu cheguei aqui, eu tava com esse objetivo muito definido na minha cabeça. Eu só não contava com uma coisa. Eu sou uma capricorniana introvertida. Então, assim, eu sempre fui muito fã de rotina, de ter horário pra entrar e sair de trabalho, de trabalhar, tipo, de dar o meu melhor, sabe, no que eu tô fazendo, em projetos, enfim, assim, eu sempre tive essa coisa de ser meio workaholic e ser meio leal também ao que eu tô fazendo, tanto que eu fiquei 10 anos na empresa que eu tava. E aí, quando eu cheguei aqui, isso meio que deu uma bagunçada na minha cabeça. Eu comecei a me sentir muito perdida, né? Porque imagina, você tá 10 anos na mesma empresa. Eu cresci muito na empresa, né? Mudei de área dentro da empresa e tal, mas era sempre muito focado no que eu fazia, que era a área financeira, era contabilidade. Sempre trabalhei nesse meio financeiro. E aí, do nada, eu me vi sem emprego, sem uma residência fixa, porque eu tinha devolvido o apartamento que eu morava no Brasil. Tipo, eu me livrei de tudo que eu tinha no Brasil, menos a minha família, claro, né, meus amigos. Mas eu me livrei de tudo que era material pra vir pra cá. E aí começou a me dar, assim, um leve desespero, podemos chamar dessa forma. E assim, toda pessoa que se muda, e eu acho que é independente se é de cidade, estado ou país, ela sabe do baque que é você perder a sua base de apoio, né? Então, eu acho que essa parte acabou me pegando muito também, eu me ver longe da minha família, que eu tinha, né, o convívio mais próximo, me ver longe dos meus amigos, do meu grupo de dança que eu tinha no Brasil. Então, assim, todo final de semana eu encontrava as mesmas pessoas, a gente tinha um objetivo em comum, mas a gente também se divertia muito estando juntos. E isso acabou me pegando muito e eu passei, assim, eu acho que pelo menos um mês e meio em um estado que eu não queria nem sair do quarto que eu tinha alugado. E soma também que os meus amigos que moravam aqui na Coreia, alguns ainda moram, outros não mais, mas esses meus amigos, eles estavam em uma outra cidade fazendo um trabalho, então eles não estavam aqui em Seul, eu não conseguia vê-los. E era inverno também, e foi o meu primeiro inverno rigoroso que eu peguei, né, de pegar neve, esse tipo de coisa. Eu não tinha nem roupa, assim, pra morar, né, aqui, né, nessa época, não tava preparada. Então, eu acabei que eu só fiquei trancada, assim, mesmo, dentro do meu quarto. Eu até tentava gravar um vídeo ou outro nessa época pra vídeos curtos, né, mas eu não tinha muita motivação. Então, o inverno foi passando, meus amigos voltaram, eu também conheci uma pessoa aqui, eu comecei a namorar, e aí as coisas foram melhorando. Porém, o tempo foi passando, eu fui investindo demais nessas outras partes da minha vida, e eu acabei não conseguindo falar de fato com uma agência. Eu mandei mensagem para várias, porém era a minha primeira vez fazendo tudo isso, sabe? E eu confesso pra vocês que, até por ser um pouquinho mais velha, eu não era muito acostumada a usar o chat GPT, não. Então, assim, eu ia na cara e na coragem, mandava a mensagem com o meu inglês, assim, nada profissional, só perguntando mesmo se eles estavam procurando alguém e tal. As que pediam portfólio, foto, esse tipo de coisa, eu também não tinha nada preparado, nem sabia, assim, o que precisava, então foi um pouco complicado nesse começo de achar uma agência. E tanto que, assim, chegou no fim dos 3 meses, aí eu tive que sair do país, né, porque só pode ficar 3 meses, e eu tinha uma agência que tinha falado, assim, um talvez. E aí, quando eu voltei, eu não consegui fazer um contrato com essa empresa, então eu acabei recorrendo a meus amigos, a pessoas que eu conhecia aqui, pra perguntar, né, pedir dicas de como conseguir morar nesse país. E isso se deu... Eu acabei não falando, mas isso se deu porque justamente quando eu resolvi vir pra Coreia, a imigração, ela começou a barrar o visto de entretenimento de longo prazo, que é o E6. Então, as agências, porque assim, as agências estavam meio que distribuindo esse visto para pessoas que não trabalhavam com isso, só para as pessoas conseguirem realmente ter um visto para morar aqui, e aí o povo ia, né, meio que procurando alternativas para conseguir dinheiro. Mas o mercado estava super inflado, porque tinha muito modelo e muita gente sem experiência.
Então, a imigração aqui na Coreia começou a fazer investigações nas empresas para verificar se realmente fazia sentido todas essas pessoas estarem ali ou não. Por conta disso, quem estava tentando aplicar para esse visto não ia conseguir de jeito nenhum e as empresas não estavam nem tentando fazer essa aplicação, porque, né, já sabia que ia ser barrado. Mas aí, através dos contatos que eu tinha aqui, eu consegui achar uma pessoa e comecei a conversar com ela. E aí, assim, ela foi me passando, assim, bem a realidade, né, de que tava muito difícil mesmo, porém que existia uma alternativa. E aí, essa pessoa me apresentou um visto que ele é de entretenimento, porém de curta duração. Ou seja, fica 3 meses no país, faz os trabalhos de modelo, de atuação, enfim, o que for, e aí você tem que sair do país, e se você quiser, você pode aplicar novamente para esse mesmo visto. E bom, gente, resumidamente é assim que eu tenho vivido até esse exato momento. Eu vou para outro país, eu passo mais ou menos um mês em um outro país para poder aplicar para esse visto. Geralmente países aqui perto, tipo Filipinas ou Tailândia. Eu faço a aplicação, esse visto ele é aprovado, eu volto para a Coreia, faço os meus trabalhos aqui de freelancer e aí depois eu saio do país, faço a aplicação, volto e tá sendo dessa forma. Porém, eu acho que você já deve imaginar que essa vida parece meio que um ratinho de laboratório numa roda, sabe? Correndo nessa roda. Porque nesses 3 meses eu faço dinheiro, eu junto dinheiro e aí eu uso o dinheiro para aplicar para o visto e ir para outro país. Depois eu volto, trabalho, faço dinheiro, uso esse dinheiro que eu fiz para aplicar para visto e, né, e ficar em outro país. Então, conforme vai passando o tempo que você vai fazendo isso, você vai meio que se cansando de fazer, né, toda essa trajetória e parece que você nunca tá saindo do lugar. Então eu sei que eu tô no país que eu quero estar, sabe, eu prezo, eu acho que cada um na vida, né, preza por coisas, tem prioridades na vida. E a minha prioridade é muito a questão de qualidade de vida, sabe, segurança, tá num lugar sem precisar ficar, sabe, olhando para os lados, preocupada, conseguir, mesmo não recebendo muito, conseguir ter uma vida confortável. Então eu sinto que eu tenho isso aqui, eu amo viver aqui, apesar da barreira da língua, não é difícil de viver aqui só com inglês, mas a dificuldade real é essa, eu sinto que aqui é o meu lugar, mas ao mesmo tempo eu não pertenço aqui e parece que, não sei, eles não querem a gente aqui. Eu fico com uma sensaçãozinha assim, mas eles, assim, eu falo imigração, sabe? Porque eu não sou maltratada pelas pessoas, né? É essa questão mesmo de conseguir ter um visto de longa duração. E aí, só pra concluir essa história, é por isso que eu não falo pras pessoas sobre esse tipo de visto, não dou dicas pra pessoa tentar tirar esse visto de entretenimento de curto prazo e vir pra cá, porque sinceramente é um investimento muito grande que você tem que fazer pra passar um período tão curto de tempo aqui no país. E é como eu falei, se é algo que me desgasta, por que que eu incentivaria pessoas a fazer isso, sabe? Fazer essa mesma trajetória que eu tive. Então, se você sonha em vir pra Coreia, assim, se planeje o seu futuro. Se você quer vir pra trabalhar, se forme em uma faculdade, sabe? Faça algum curso que seja um curso, como que eu posso dizer? Um curso que seja muito necessário. Porque aqui eles só procuram uma mão de obra de fora quando eles não têm aqui dentro. E vocês sabem como, assim, os coreanos são estudiosos, eles batalham muito para conseguir empregos bons, cargos bons. Então, assim, não é fácil de conseguir um trabalho aqui. Você tem que ser especializado em algo. E é sempre bom ter essa especialização no seu país de língua nativa. E a outra forma mais fácil seria você juntar dinheiro para vir estudar aqui. E aí, assim, é realmente juntar dinheiro, porque assim como o visto de turista, você também não pode trabalhar, pelo menos nos 6 primeiros meses que você ficar. Então, você tem que ter um dinheiro reservado para pagar os FIIs da universidade, mais o que você for gastar aqui com moradia, com comida, com, enfim, transporte, tudo que for necessário. Ah, gente, quando eu falo estudar, é estudar a língua coreana, tá? Eu não sei como que funciona se você faz faculdade no Brasil e você quer
vir pra cá pra fazer intercâmbio, tá? Essa parte eu realmente não conheço, não posso dar dicas. Mas em relação à língua coreana, você, né, pode pagar diretamente a universidade aqui para estudar aqui. E depois eu sei que existem outras alternativas que pode tentar, né? Que tem o visto de D10, que é o visto de procurando emprego. E, enfim, também conforme você for construindo sua vida aqui, de repente você conhece alguém legal, que você queira casar com a pessoa queira casar com você, então isso já facilita para você conseguir um visto de longa duração aqui. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ou se você só clicou nele por curiosidade, muito obrigada por ter ficado até aqui e escutado a minha história, e nos vemos numa próxima. Beijos!